Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Continuando a nossa série de derivadas para cálculo 1, hoje eu vou falar sobre o cálculo da equação da reta tangente. Determinar a equação da reta tangente é um problema bem padrão de cálculo 1, bem comum em cálculo 1, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, se a função f' de x estiver definida em x0, num ponto x0, então a inclinação da reta tangente à função f de x em x0 vale a derivada no ponto x0, tá? E a equação da reta tangente no ponto x0, f de x0, vai ser dada por y menos f de x0 igual a f' de x0, que multiplica x menos x0. Bom, vamos lá. A derivada em um ponto nada mais é do que a inclinação da reta tangente. Essa é uma das interpretações da derivada. Tá? A derivada de uma função aplicada num ponto corresponde à inclinação, ou seja, ao coeficiente angular da reta tangente àquela função no ponto. Para achar a equação de uma reta, a gente precisa de um ponto e do coeficiente angular. O coeficiente angular ele vem da derivada aplicada no ponto, e o ponto, tendo a abscissa do ponto, tendo o x0 do ponto, nós conseguimos achar o y0, o y correspondente, apenas aplicando esse ponto na função, ou seja, calculando f de x0. Tá? Essa não é a única forma de achar a equação da reta, tá? Mas eu particularmente gosto mais dessa, acabo utilizando mais essa aqui, que é y menos o y do ponto, f de x0, igual ao coeficiente angular, que é a derivada aplicada no ponto, que multiplica x menos x0. Tá? Vocês também podem utilizar aquela equação da forma reduzida da reta, que é y igual a a vezes x mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O a vai ser a derivada aplicada no ponto e o b vocês vão ter que encontrar resolvendo uma equação que é simplesmente trocar o x e y pelo ponto x0, f de x0. Também é uma outra forma de achar a equação. Tá? Eu vou resolver alguns exemplos aqui usando essa forma que eu coloquei ali. Então, primeiro, determine a equação da reta tangente à função x² em x0 igual a menos 1. Tá? Então, primeiro a gente vai determinar f de x0, ou seja, a gente vai determinar o ponto xy, né? x0, y0, ou x0, f de x0. Para isso, basta colocar o valor de x0 na função f de x, ou seja, menos 1 ao quadrado, que é mais 1. Agora, para calcular o coeficiente angular da reta tangente em menos 1, a gente vai para a derivada da função f. A derivada de f é f' de x igual a 2x. Aplica no ponto x0, ou seja, troca o x por menos 1. Isso vai me dar f' de menos 1 igual a 2 vezes menos 1, que é menos 2. Isso quer dizer que a inclinação da reta tangente à função x² em menos 1, quando x vale menos 1, é igual a menos 2. Tá? Então, agora, para achar a reta, a gente precisa de um ponto e desse coeficiente angular. O ponto é o menos 1, 1. Né? Menos 1, que é o valor do x0, e o mais 1 é o valor da função aplicada em menos 1, que a gente calculou ali antes. Tá? Então, agora a gente vai aplicar a formulazinha y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Então, isso dá y menos 1 igual a menos 2 vezes x menos menos 1. Resolvendo isso daí, isolando y, nós temos y igual a menos 2x menos 1. Essa é a equação da reta tangente à função x² em menos 1. Vamos olhar ali no gráfico como é que fica. A função x² é uma parábola côncava para cima, ela tem raiz dupla 0, tá? E a sua reta tangente em menos 1 está marcado ali o ponto P, que é o ponto menos 1 e 1, onde nós queremos a reta tangente, e ali está desenhada a reta tangente também. Observa que é uma reta decrescente, né? O que está de acordo com o que a gente encontrou. O coeficiente angular da reta é negativo, é menos 2, então a reta é decrescente, certo? Próximo exemplo. Determine a equação da reta tangente à função f de x igual a raiz de x em x0 igual a 4. Tá? Então, primeiro a gente vai achar o y do ponto, nós temos o x do ponto é 4. O y do ponto a gente faz f de 4, que é raiz de 4, que é 2. Tá? Agora, para achar o coeficiente angular, a gente vai calcular a derivada da função f. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x.
Tá? Agora a gente aplica o valor de x igual a 4 na derivada para descobrir a inclinação da reta tangente nesse ponto, ou seja, calcula f' de 4, tá? 1 sobre 2 vezes raiz de 4, raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4, então a f' de 4 é 1/4, a inclinação da reta tangente à função raiz de x no ponto x igual a 4, para a abscissa x igual a 4, vale 1/4, ou seja, é uma inclinação positiva, então vai ser uma reta crescente, mas ela tem uma inclinação pequena, ela vai ser levemente inclinada, tá? Vamos achar a equação da reta agora. O ponto é 4, 2, tá? O coeficiente angular é 1/4, então aplicando ali na formulazinha, nós temos y menos y do ponto, né? Y menos 2, igual ao coeficiente angular, que é a derivada no ponto, que deu 1/4, vezes x menos o x do ponto, então x menos 4, tá? Então, isolando o y, nós ficamos com y igual a x sobre 4 mais 1. Então, coeficiente angular 1/4 e coeficiente linear 1. Ali tem um gráfico mostrando a função raiz de x e a reta tangente no ponto 4, 2. Tá? Então, uma reta com uma inclinação pequena, ela tem coeficiente angular igual a 1/4 e ela tangencia a função raiz de x no ponto 4, 2. Próximo exemplo, agora para uma função trigonométrica. Determine a equação da reta tangente à função f de x igual a cosseno de x em x igual a π-terços. Mesma coisa que a gente fez antes. Tá? Primeiro a gente vai calcular o y do ponto, a gente vai calcular cosseno de π-terços, né? Cosseno de 60 graus, que é 1/2. Aí depois a gente vai para o coeficiente angular, né? A gente vai calcular a derivada da função f de x, derivada do cosseno de x é menos seno de x, substituindo então x igual a π-terços na derivada, calculando f' de π-terços, tá? Eu tenho menos seno de π-terços, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para a equação da reta tangente. O ponto ele é π-terços e 1/2. Agora, a equação da reta é y menos y do ponto, y menos 1/2, igual a coeficiente angular, que é menos raiz de 3 sobre 2, a derivada no ponto, vezes x menos o x do ponto, x menos π-terços, tá? Então, isolando o y, vai ficar y igual a menos raiz de 3 sobre 2x, mais raiz de 3 π sobre 6, mais 1/2. Graficamente, nós temos ali a função cosseno de x e a reta tangente no ponto P. Aquele ponto P é o ponto π-terços e 1/2. E a reta tangente com a inclinação negativa, né? De fato, o coeficiente angular deu negativo, a derivada da f aplicada no x do ponto deu negativo. Tá? Então, esse é o gráfico que representa a função cosseno e a sua reta tangente no ponto dado. Próximo exemplo, último exemplo agora, a posição S em metros de uma partícula em função do tempo t em segundos é dada por S igual a 5t². Determine a velocidade instantânea dessa partícula para t igual a 4 segundos. A velocidade instantânea, na verdade, seria o quê? Seria a inclinação da reta tangente a essa função em t igual a 4. Por quê? Porque a velocidade é o quê? A velocidade nada mais é do que a variação da distância pela variação do tempo, tá? Ou seja, derivada da posição em relação ao tempo. Se a função posição é s igual a 5t², a velocidade é a derivada de s em relação a t, ou seja, 10t. A velocidade instantânea num determinado ponto seria calcular a derivada da função posição em relação ao tempo naquele ponto, ou seja, basta trocar o t por 4 nessa derivada, ou seja, 10 vezes 4, 40. Então, a velocidade instantânea de uma partícula dada à função posição nada mais é do que a derivada dessa função posição em relação ao tempo aplicada no ponto, no instante em que a gente quer saber a velocidade. Essa foi a nossa aula sobre reta tangente. Né? Se ficou com alguma dúvida, me escreve aí nos comentários que eu te respondo. Faço outros vídeos tirando mais dúvidas, com mais exemplos, tá? E não esquece de te inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E bons estudos e até o próximo vídeo.